Olá, amigos. Começa mais um Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje a nossa convidada é Dona Irvênia Prada. Tudo bem, Irvênia? Tudo bem, prazer em estar aqui com você, com os seus telespectadores. A Irvênia é médica veterinária, especialista na área, dá aula de veterinária na USP, é isso? Isso, estou aposentada, mas já fiz isso durante muitos anos. Conhece bastante essa área dos animais, relativamente. Sempre estudei o assunto, né? Então, dentro do possível. E também estudiosa da doutrina espírita. E a gente aproveitou a possibilidade da Irvênia estar conosco para a gente falar a respeito dos animais e a espiritualidade, que são dois assuntos que ela domina bastante. Então, a primeira questão que as pessoas sempre perguntam para a gente, Irvênia, é sobre se os animais têm alma. Os animais têm alma, os animais têm espírito. Melhor seria dizer, os animais são espíritos, né? Encarnados na matéria. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta que Kardec faz, e ela é bem objetiva. Ele diz assim: se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? É claro que ele está se referindo ao princípio espiritual, não é? E a questão 27 esclarece bem isso. E a resposta é taxativa: sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. E o espírito humano, então, representa a continuidade da evolução desse princípio dos animais ou não? Olha, a doutrina espírita nos ensina que o princípio inteligente é criado simples, ignorante, e ele vai estagiando nos diferentes níveis evolutivos, né? Essa é uma questão, se o espírito humano representa a continuidade evolutiva do princípio inteligente dos animais. Kardec, na sua época, já mostrava preocupação em relação a isso, porque na questão 613 do Livro dos Espíritos, nós lemos essa preocupação. Ele diz bem assim: segundo alguns filósofos espiritualistas, o espírito não chega ao período humano senão depois de passar pela chamada fieira animal. Segundo outros, o espírito humano já existiria à parte, né? Teria sido criado à parte. Essa é uma preocupação que ele coloca no Livro dos Espíritos e também na Gênese, no capítulo 11. Porque na Gênese o capítulo 10 trata da evolução orgânica e o capítulo 11 da evolução espiritual. Nesse capítulo 11 da Gênese ele volta a mostrar essa mesma preocupação agora. Todas as questões do Livro dos Espíritos e da Gênese que eu encontrei, elas me levam a admitir a possibilidade da evolução espiritual, tanto quanto da evolução orgânica. Então, não falo em nome da doutrina, mas falo por mim. Eu estou convencida de que existe, sim, uma evolução espiritual, desde um princípio inteligente em formas bem rudimentares de expressão, até a forma humana e depois a angelitude e outros estágios que nós ainda nem deslumbramos, né? Acho que você se lembra, não sei se é a questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala que o homem evolui do átomo ao até o arcanjo. Né? Exatamente. Você teria a dizer sobre isso? Está mais ou menos dentro da sua resposta? Está dentro da minha resposta. Nessa questão 540, ele diz que o espírito evolui do átomo ao arcanjo, ou seja, a trajetória dele é muito longa, mais do que nós podemos supor. Porque nós temos essa ideia na nossa cultura de que a vida se manifesta só na matéria orgânica, né? Mas quando ele fala no átomo, então nós começamos a pensar: nossa, será que nessa matéria que nós consideramos inorgânica, também a vida e, consequentemente, a expressão do princípio inteligente começa a se manifestar? Hoje em dia já existe essa preocupação e existe muita coisa na literatura espírita já sinalizando essa possibilidade. Mas nessa questão evolutiva do espírito humano passando pela chamada fieira animal, nós podemos referir a questão 606A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam de um mesmo princípio? Princípio inteligente ou princípio espiritual, né? A resposta também é taxativa: sim. Só que no homem ela passou por uma elaboração, que a eleva acima do estágio dos animais. As 607, 607A também são bastante sugestivas da hipótese de que o princípio inteligente vai evoluindo e depois acaba se representando no estágio humano e segue aí para o estágio da angelitude e outros que a gente ainda nem supõe, né? E a questão, Irvênia, do sofrimento dos animais. Para os animais o sofrimento funciona da mesma forma que para os homens?
Olha, essa foi a primeira questão que me levou a estudar o assunto. Porque eu sou espírita de berço e depois fui fazer veterinária, e dentro do exercício da medicina veterinária, então eu comecei a ver os animais sofrendo toda sorte de sofrimento, não apenas sofrimento físico, né, mas também sofrimento mental. Os animais são perseguidos, acuados, maltratados, eles ficam deprimidos, eles ficam tristes, né? Então eles têm epilepsia, eles têm câncer ósseo, eles nascem com malformações. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, mas por que os animais têm todos esses tipos de sofrimento? Então eu encontrei algumas coisas que acabaram serenando o meu espírito em relação a isso. Uma coisa importante que eu encontrei foi em Herculano Pires, no seu livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Eu sempre confundo o título do Herculano com o título do Leon Denis, né? Mas ele diz assim, que toda a natureza sofre porque evolui, porque, digamos assim, o sofrimento ele passa a ser um subproduto da evolução. Ele diz assim, tudo que evolui sofre as dores do parto que anunciam novas etapas evolutivas, né? Então, também Emmanuel tem uma página psicografada por Chico Xavier e que se chama Animais e Sofrimento. E Emmanuel diz assim, por que os animais sofrem, já que não têm débitos a resgatar, né? Porque o Livro dos Espíritos diz bem que os animais evoluem, mas que eles não têm karma, não têm débitos a resgatar, como nós seres humanos teríamos. Então, Emmanuel diz assim, que o sofrimento precisa ser entendido como uma oportunidade de amadurecimento. Ele diz tanto para animais quanto para seres humanos. Ele diz assim, que mal terá praticado o aprendiz a fim de se sujeitar aos rigores da escola. E eu fico me pensando, numa manhã fria, chuvosa, quando você tira o seu filho pequeno da cama e o leva à escola, você está sujeitando essa pequena criatura a um certo sofrimento. Porque se você dissesse para ele, você quer ficar na cama, ou você quer ir para o play center, ou quer ir para a escola, a última opção que ele escolheria seria ir para a escola. Mas nós sabemos que a escola fornece um aprendizado, então você leva o seu filho para a escola. Eu acho que matriculados na escola da vida, todos nós somos aprendizes no processo evolutivo. E isso que nós chamamos de sofrimento é só, digamos assim, um subproduto desse processo de aprendizado. É assim que hoje eu prefiro encarar o sofrimento tanto no ser humano quanto nos animais. Oportunidade de sofrimento, oportunidade de amadurecimento, de evolução e de superarmos aquilo que nós ainda não tínhamos aprendido. Então, isso vem de encontro a alguns questionamentos, as pessoas que têm animaizinhos em casa, né, seus cães, seus gatos, enfim, ficam lá muito tristes com essas enfermidades pelas quais seus animais passam, mas para eles é necessário, né, Ervênia? É necessário para todo ser vivo, né, que está evoluindo. Então eu sempre costumo dizer lá em casa que os animais que eu tive, que foram muitos, né, todos pegos na rua ou no pátio da faculdade, eles me ensinaram tanto na vivência da dor e do sofrimento, porque quando eles ficam doentes, eles ficam com alguma enfermidade, eles ficam quietinhos no seu canto, né? Não reclamam, o que será que eu fiz na outra encarnação, porque Deus está se esquecendo de mim, né? Eles têm uma atitude assim de aceitação que nos ensina muito, e também também no momento do desencarne, né? Eu falo, meu Deus, quando eu passar por esses momentos, eu já passei por momentos de enfermidade, eu sempre me lembro do comportamento dos meus animais que me ensinaram muito. Muito mais serenos, né? Muito mais serenos e tranquilos. Eles têm uma atitude de aceitação, né? Que é fantástica. Uma outra questão que os nossos amigos sempre perguntam muito é com relação aos animais perceberem a presença de espíritos. Percebem sim. Todas as pessoas que têm animais sempre percebem, né, que eles têm um comportamento às vezes diferente. Eu tinha uma cachorra, Tabata, uma cachorra grandona, branca, muito bonita, já desencarnada. Ela é um doce de criatura. Eu falei, olha, o dia que chegar ladrão aqui em casa, ela vai lamber, falar, olha, pode entrar, aqui somos todos, né, fazemos evangelho no lar, espíritas e tal. Mas tinha duas pessoas, assim, do meu círculo de amigos e familiar, que quando chegava em casa, ela se eriçava toda, sabe, com os pelos das costas assim, ficava numa atitude... Falei, meu Deus, o que será que essa cachorra está percebendo? Né? Alguma coisa diferente é. Mas a gente pode ir ao Livro dos Médiuns, questão 236, tem uma comunicação de Erasto que ele fala a respeito da mediunidade dos animais, dizendo assim, que é sabido que os animais percebem a presença de espíritos, veem espíritos e ouvem espíritos. Ele cita
o caso bíblico da mula de Balaão, dizendo que o anjo que foi se mostrar a Balaão mostrou-se primeiro à mula, primeiro ao animal, não é? Então, é relato bíblico de que os animais percebem a presença de espíritos. E a questão, então, se eles percebem a presença de espíritos, a gente pode deduzir ou não que eles são médiuns, podem ser médiuns? Olha, essa é uma questão, né? E eu coloquei o título do meu livro que estuda os animais, a questão espiritual dos animais, porque questão quer dizer matéria em discussão. Para mim, essa é uma matéria em discussão. Por quê? Se a gente considerar que médium, como diz a própria definição no livro dos médiuns, médium é todo aquele que percebe em qualquer grau a presença de espíritos, então os animais podem ser considerados médiuns. Agora, cuidado, nós não podemos dizer que os animais possam ser médiuns na vertente de mediunidade de efeitos inteligentes, como a psicografia, como a psicofonia, né? Então temos que ter esse cuidado. Quer dizer, com a espiritualidade. Não, nessa né? possibilidade ainda não temos o menor indício de que eles possam participar desse processo. Agora, por outro lado, eles percebem sim a presença de espíritos, veem espíritos, ouvem espíritos, né? E também existem relatos, por exemplo, o caso do endemoniado Gerazeno, né? Em que Jesus pergunta ao indivíduo obsediado, pergunta ao espírito, quem sois? E ele diz, somos legião. Então eles pedem a Jesus, está bem assim no texto bíblico, né? Eles pedem a Jesus que em saindo daquele indivíduo eles possam entrar nos porcos que estão passando por ali. É claro que a gente entende que não está saindo de um corpo entrando no outro. Eles estão com influência vibratória ou vampirizando vibratoriamente o indivíduo e depois vão se servir do fluido vibratório dos animais, né? Tanto que os animais se desesperam e caem de espinhadeiro abaixo. Quer dizer, os animais sentiram a vibração pesada desses espíritos, né? E acabaram se desesperando e se jogaram de espinhadeiro abaixo. Então são relatos que explicam bem ou que demonstram bem que os animais têm sim essa sensibilidade. E na espiritualidade, existem também os animais? Você diz na erraticidade, desencarnados? Isso. Essa é outra questão. Pelo seguinte, no livro dos Espíritos está dito assim claramente que os animais, quando desencarnam, eles são prontamente classificados pelos espíritos humanos encarregados disso, que fazem com que esses espíritos sejam utilizados para animar novos corpos. Então, diz o livro dos Espíritos, não há tempo deles se colocarem em contato com outras criaturas. Então, esse período da erraticidade praticamente não existiria, né? Mas, por outro lado, a literatura espírita é farta de relatos de animais na erraticidade, né? Por exemplo, André Luiz, no livro O Nosso Lar, ele diz claramente de cães puxando espécies de trenós. Então eu pergunto, que cães são esses, né? Também Hermínio Miranda, no seu livro Diálogo com as Sombras, ele diz assim, que quando eles conseguem trazer os chefes de falanges obsessoras às sessões de desobsessão, quase sempre eles se apresentam montados em animais. Então existem muitos relatos, né, na literatura espírita a respeito disso. Eu acho assim, como existem milhares de espécies animais, talvez seja uma regra geral para todo mundo, mas deve existir exceções de acordo com o grau evolutivo das diferentes espécies, né? Ou seja, é uma questão ainda. E a finalidade da existência dos animais? Os animais servem só para servir ao homem ou tem outra finalidade na evolução? Olha, nessa comunicação de Erasto, no livro dos Médiuns, item 236, eu acabei brigando mentalmente muito com o Erasto por conta disso, sabe? Porque eu acho que Erasto refletia um momento cultural da época e mesmo a sua bagagem cultural, porque todo o nosso paradigma cultural de milênios, ele é antropocêntrico, né? Ele é centrado no ser humano. Então é assim, tudo que acontece é em função do ser humano. Então essa noção de que os animais existem para servir ao ser humano, nós temos que ter cuidado com essa observação, porque não podemos estendê-la a todas as épocas temporais, nem a todas as circunstâncias, né? Então, se a gente fizer uma análise da evolução da Terra, desde que começaram a aparecer seres vivos na Terra, até quando apareceu o ser humano, nós percebemos que existiram milhares de espécies que nem conheceram o ser humano, por exemplo, os dinossauros, né? Os dinossauros vieram, existiram, foram extintos, nunca viram o ser humano. Então, não vieram aqui existir para servir ao ser humano.
Agora, é claro que os que vivem conosco, né, os animais que nos cercam, nós nos utilizamos deles em nosso benefício. Né? Então, eu acho que a visão é em outro sentido. Não é que eles existem para nos servir. Nós é que, convivendo com eles, nos servimos deles em nosso próprio benefício. Mas eu acho que a minha visão hoje é a seguinte: nós todos, sejam princípios inteligentes encarnados em animais, seja espírito humano encarnados em seres humanos, nós todos somos seres em evolução. Estamos convivendo nessa jornada evolutiva e temos que nos ver como companheiros, né? Essa é a visão que eu gostaria de que ficasse assim. Somos todos companheiros nessa jornada evolutiva, né? Não somos nem maiores, nem melhores, nem superiores, nem inferiores. Somos cada um todos na sua condição, no seu momento, né? Somos todos companheiros. Ivênia, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Pois não. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda com rapidez e preços bem vantajosos. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como tratamento espiritual, vida após a morte, mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais. Visite nosso site e acesse vídeos e artigos gratuitos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje falando sobre os animais e a espiritualidade e com a companhia da doutora Ivênia Prada. A gente gostaria de, nesse início do segundo bloco, Ivênia, você falar um pouquinho sobre esses dois livros seus. Eu sei que esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, lançado pela editora Fé, você também está lançando ele em inglês. Ele já foi traduzido, esse livro foi lançado em 98, ele já está na 8ª edição. Ele foi traduzido para o espanhol já faz uns 4 anos, foi traduzido para o italiano ano passado e já está saindo da gráfica a edição em inglês. Tanto que eu estou indo para a Itália agora em dia 21, quinta-feira que vem, para divulgar o livro e depois vou para Londres fazer a mesma coisa com a edição em inglês. Sobre a questão do sacrifício dos animais quando estão doentes, com algum problema mais sério, que as pessoas ficam meio chocadas, é bom, está certo, está errado. Qual é a sua visão a respeito disso? Olha, eu já tive muita reflexão a respeito disso e já fui muito mais extremista, né? Teve uma época assim que eu não admitia sacrifício de animais de maneira alguma. Depois que eu li aquele livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz e que eu vi o resultado da eutanásia humana, o que o espírito sofre, né, quando é feita a eutanásia, eu ficava pensando, por será que os animais não acontece a mesma coisa? Mas são tantas situações dramáticas que a gente acompanha no exercício da medicina veterinária, né? Às vezes animais, por exemplo, cães com câncer ósseo em fase terminal, animais politraumatizados. Uma vez uma aluna minha me disse assim, professora, eu fui para uma fazenda lá no Mato Grosso e nós saímos andando a cavalo e quando pararam em um determinado lugar, um cavalo escorregou e rolou uma ribanceira, caiu lá embaixo e quebrou o pescoço. Não tinha nem como deixar água para o cavalo. E então eu chamei o peão e pedi para sacrificar. A senhora acha que eu fiz mal? Eu disse, olha, foi o quanto foi a situação que você conseguiu resolver no momento, né? Então, hoje, depois que eu li aquela página de Emmanuel chamada O Quanto Puderes, que é uma página lindíssima, ele diz assim, o quanto puderes, permaneça no lar difícil, o quanto te for possível, suporta o amigo, né? Então, o quanto te for possível. Então, a resposta que eu dou hoje a essa pergunta é assim, o quanto te for possível, faça opção pela vida, né? Então, quando chegar no momento em que for muito difícil, que não tiver mais condições, ninguém puder mais ficar com o animal prestando cuidados e tudo,
Então, se você optar pelo sacrifício, peça aos amigos espirituais que ajudem o desencarne dele e o atendimento dele no plano espiritual, né? Mas, repito, o quanto te for possível, faça opção pela vida. E com relação à evolução de espécies animais, né? Existem algumas gerações sucessivas de animais, por exemplo, o João de Barro. Desde o que eu me entendo por gente, o João de Barro faz aquela casinha dele de barro, daquele mesmo jeitinho, e assim deve ter sido ao longo da história. Existe uma evolução na espécie, na sua Olha, entender? hoje nós temos que ver esse conceito com um pouco de cuidado, pelo seguinte, porque às vezes esse trecho acaba passando para nós a coisa assim, que os animais são máquinas cartesianas, e a gente injeta, né, um combustível, que é esse tal de instinto, e ele sai por aí, você dá a cordinha, ele sai por aí fazendo sempre a mesma coisa. Não é assim. Os animais têm, todo ser vivo, ele tem, quando ele nasce, quando ele eclode, ele tem coisas que ele já traz no aprendizado dele, né, e ele tem coisas que ainda ele vai aprender. Por exemplo, os mamíferos, eles já nascem com esse aprendizado da sucção, do reflexo da sucção e do reflexo da apreensão, né? Mas tem uma porção de outras coisas que ele tem que aprender. Então hoje a gente sabe, através da etologia, que é a ciência do comportamento, ela foi estruturada como ciência na década de 50, né, por Konrad Lorenz. Através da etologia a gente sabe hoje, por exemplo, um filhote de grande felino, de onça, de tigre, ele demora 2 anos para aprender o comportamento, o repertório comportamental suficiente para a sua sobrevivência, para a sua reprodução, para a sua alimentação, né? Um filhote de chimpanzé demora cerca de 5 anos junto da mãe e dos outros elementos do grupo, para que também ele aprenda o comportamento. O ser humano, então, muito mais ainda, né? Então, são coisas que tem que aprender. Então, não é assim, que está tudo prontinho e ele começa a fazer as coisas por aí instintivamente. Então, hoje nós temos que ver esse trecho com um certo cuidado de saber que todo ser vivo tem ainda um aprendizado a fazer em relação ao meio em que vive e garantir a sua sobrevivência, a reprodução da espécie. Mas aí existe uma questão bastante complicada até. A gente não sabe se é a evolução da espécie ou a evolução do princípio espiritual, né? Porque fica meio estranho isso, não é? Olha, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, a prevalência é do mundo espiritual, né? Então, toda evolução que acontece na matéria, ela é induzida pela evolução espiritual. Tanto, por exemplo, que o cérebro humano, né, desde o início do nosso desenvolvimento no planeta, as 4 espécies do gênero humano, se nós analisarmos o tamanho da cabeça, o tamanho do cérebro, o cérebro vem aumentando. Então isso acontece porque o espírito evoluiu e precisou de um instrumento melhor para que pudesse manifestar a sua potencialidade, né? Amit Goswami, que é o físico teórico contemporâneo, indiano radicado nos Estados Unidos, ele diz assim, que a evolução humana, do cérebro humano, ela ainda não é satisfatória. Ele acha que pelo menos mais 1 grau a espécie humana tem que evoluir em termos de arquitetura cerebral para que possa representar o verdadeiro intelecto que é supramental. Então, ele mesmo está reconhecendo que a matéria ainda não está acompanhando a evolução do espírito que está na frente. Então, eu não consigo separar assim, a evolução das espécies animais acontece separado da evolução do princípio inteligente. Não. A evolução das espécies animais, da matéria, ela acontece como consequência da necessidade de servir a um degrau mais adiantado da evolução do próprio princípio inteligente. Agora, uma outra questão que é muito complicada nos dias atuais e muitas pessoas comentam a respeito é comer ou não comer carne? Nossa, essa é uma pergunta assim bem que exige muita reflexão, né? Olha, o próprio Chico Xavier tem uma manifestação dizendo que o nosso perispírito, que vem de milênios, ele foi estruturado de uma certa forma para servir de matriz ao nosso próprio corpo físico, e esse corpo físico ele vem dessa trajetória toda se alimentando de carne dos animais, né? Então é muito difícil, de repente, você falar, puxa, eu não vou comer mais carne. Então tem todo um processo que vem vindo, né?
Agora, o próprio Livro dos Espíritos tem uma questão em que Kardec pergunta se é natural ao ser humano comer carne dos animais. E a resposta também é taxativa, diz, olha, a matéria tem que se alimentar da matéria, senão o homem não pode cumprir a lei do trabalho. Agora, é claro que isso tudo tem uma conotação genérica, não é? Por outro lado, nós temos convite a uma reflexão através de vários autores. André Luiz, o Irmão X, Emmanuel. André Luiz, em Missionários da Luz, aliás, é o mentor Alexandre que diz textualmente o seguinte, ele diz assim, a inteligência do ser humano, tão vivaz, tão fértil na conquista de tanta tecnologia, de novos avanços e tudo, já teria condições de recorrer a outras fontes para a sua alimentação que não às indústrias da morte, sabe? Nossa, quando eu li isso eu fiquei até assim, falei, meu Deus, mas ele pegou pesado, né? Então, eu acho que são chamamentos assim, o ser humano já tem condições de, se quiser, poupar a vida dos animais. Porque eu fico preocupada com o seguinte, quando o indivíduo está lá no seu sítio, está lá no meio da mata, está lá no seu meio, né, primitivo, e ele caça, ele mantém uma certa harmonia com a natureza, então aquilo faz parte, né, do seu comportamento e aquilo vai correndo mais ou menos harmoniosamente. Agora, quando se industrializou, palavras de Alexandre, né, a indústria da morte, os animais são criados industrialmente, são abatidos industrialmente, para que o homem tenha a sua alimentação a partir de produtos de origem animal, aí então a coisa ficou muito feia, né? Os animais sofrem muito no processo de criação, sofrem muito durante o abate, então o nível de sofrimento dos animais aumentou muito. Então, a quem quiser entrar nessa reflexão e pensar, poxa, então, digamos assim, eu já posso poupar os animais do abate, então, Irmão X, em Treino para a Morte, ele recomenda o seguinte, a quem tiver essa proposta, ele recomenda que aos poucos vá deixando a alimentação de carne, vá substituindo por outras fontes, mas tem que ter também um cuidado, né? Porque quem resolver deixar de comer carne, primeiro, não é de um dia para o outro, e segundo lugar, tem que repor os elementos que a carne lhe oferecia, ferro, vitamina B12, ômega 3, né? Então tem que ter um cuidado de ter uma orientação de um nutricionista. Então, digamos assim, é um convite a quem desejar ter essa proposta de poupar a vida dos animais. A gente, traçando um paralelo, a gente percebe que os animais que comem carne, eles são sempre predadores e matam e tal. Os animais herbívoros são sempre mais serenos, mais tranquilos. Será que a hora que a gente passar a não comer mais carne dos animais, a gente vai ser mais sereno, mais tranquilo, faz parte da evolução? Olha, o próprio Rudolf Steiner, né, na filosofia dele, ele diz assim, que você assumir uma atitude dessa sem espiritualidade, ela vai ser desastrosa, né? Então, se você estiver motivado espiritualmente a dar esse passo, então você vai conseguir fazer isso de maneira serena, de maneira tranquila. E, consequentemente, o seu espírito vai se asserenar, você vai ter uma satisfação muito grande em poupar a vida dos animais. Então, toda essa parte material da alimentação, ela tem que ser uma consequência do seu status espiritual. Você ter essa proposta já bem estabelecida no plano da espiritualidade, né? Então, esse cuidado tem que ser feito, sim. Eu gostaria que você, nesses minutos finais, deixasse sua mensagem para os nossos amigos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de divulgar esse assunto. Eu vou me valer de uns versinhos de um poeta, Belmiro Braga. Belmiro Braga diz assim ao seu cão chamado o Príncipe. Pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. Hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios, pois entendi que elogio a quem chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci. Então, esta fala de Belmiro Braga nos remete a essa maneira carinhosa, harmoniosa, com que nós devemos nos conduzir no relacionamento com os nossos animais. Muito obrigada. Ivene, a gente agradece você. Eu que agradeço, viu? A gente espera que você possa estar conosco outras vezes. Se Deus quiser. Para esclarecer mais detalhes sobre esse assunto. Tá bom. E os nossos amigos de casa, o nosso abraço e a gente espera a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.